Seja bem-vindo a mais uma aula de equação diferencial e nós vamos falar do tipo chamado equação diferencial exata. Primeira pergunta é, Mura, quando é que uma equação diferencial é chamada de exata? Primeiro, ela tem que ter uma aparência para ser exata. A aparência é assim, anote aí, ó. Toda equação diferencial exata, ela pode ficar nesse formato bem aqui, ó. Esse M, N que aparece aqui são funções com duas variáveis. Então, esse M aqui é uma função. Então, para ser exata, tem que ser M vezes dx, tá? Diferencial de x, mais N vezes dy igual a zero. Primeira condição, tem que ter esse rosto, tem que ter essa aparência, M dx mais N dy igual a zero. Ah, professor, então, essa equação que você colocou aqui, ela é exata porque ela tem essa aparência, prof. Bem aqui eu estou olhando pelo poder da fé que existe um M. Esse cara bem aqui, ó, é o meu M. Deixa eu tirar o hack bem aqui, ó. Esse aqui é o meu M e esse aqui é o meu N. É isso que você tem que entender, que o M e N são funções. Então, o M vezes dx, o N vezes dy. Ah, já é diferencial exata. Não. É a primeira condição. São duas condições. Está aqui, ó, 1 e 2. Primeira condição, tem que ter esse formato. Já pegou a visão? M dx, N dy igual a zero. Ah, professor, essa aqui já tem. Já é exata? Não. Tem uma condição que você tem que fazer, chamada condição, anote aí, pequeno gafanhoto, condição de Euler. Você escreve aqui Euler, mas não vai passar essa vergonha aí, condição de Euler, não, condição, tá, de Euler. Deixa eu colocar essa coisinha bem aqui. E qual é a condição de Euler? É que você tem que fazer um teste. Você tem que derivar o seu M em relação a Y e tem que ser igual à derivada de N em relação a X. Era, professor, complicado, não peguei. Olha uma sugestão, preste atenção bem aqui, que o meu M, ele acompanha bem aqui dx. O M acompanha dx. Quando você for testar, verificar a condição, é o contrário. Ah, deixa eu ver se eu peguei. Se o M acompanha dx, eu derivo em relação a y, sim. Se o N acompanha bem aqui dy, você deriva o N de modo parcial, a derivada parcial, em relação a x. E esses valores vão ter que ser iguais. Tudo bem? Essa é a chamada condição de Euler. Resumindo, uma equação diferencial é chamada de exata quando ela tem um formato M dx, N dy igual a zero. E além disso, tem uma condição que você tem que verificar, que a derivada parcial de M em relação a x tem que ser igual à derivada parcial, derivada parcial de M em relação a y tem que ser igual à derivada parcial de N em relação a x. Essa é a jogadinha para você testar. Vamos lá? Essa equação diferencial aqui ela é exata? Olha, professor, a primeira condição está legal. Ela tem esse formato. M dx, N dy igual a zero. Ah, mas eu tenho que verificar a história das derivadas parciais. Eu estou meio bugado ainda, professor. Então, vamos fazer a conta, que aí você vai desbugar. Vai ficar assim, ó. Derivada parcial de M. Preste atenção, vou derivar esse M aqui em relação a Y. Vamos lá? Deriva esse M em relação a Y. E depois vou fazer a derivada parcial de N em relação a X. E eu vou ter que observar que esses valores são iguais ou diferentes. Se for igual, ela é exata. E aí eu vou te contar um método para resolver. Show de bola? Vem cá. Derivada de x à segunda em relação a... Derivada parcial. Derivada de x à segunda em relação a y é zero. Derivada da constante. Derivada de y em relação a y vai dar 1. Show de bola. Vamos para o outro lado. Derivada parcial de n em relação a x. Derivada de x em relação a x é 1. E a derivada parcial bem aqui de 2y em relação a x, né? Menos 2y em relação a x é zero. Opa! Nós percebemos que esses valores aqui deram valores o quê? Iguais. Esse cara bem aqui, ó, deu 1 e esse outro cara deu 1.
Isso quer dizer que a minha equação diferencial é exata. Você escreve aí no seu caderno. Prof, legal. Eu já sei, já entendi como é que eu reconheço quando a equação diferencial é exata. Como é que eu faço para resolver? Qual é o objetivo? O que é que eu quero fazer bem aqui? Quando você deseja resolver a equação diferencial do tipo exata, seu objetivo é esse aqui, ó. Anote aí. Seu objetivo é descobrir uma função f de duas variáveis igual a um valor constante. Esse é o objetivo. Quando você pega um livro para ler, vai estar lá. Nós queremos descobrir uma função f com duas variáveis, de duas variáveis, igual a um valor constante. Tal que ocorre o seguinte: esse m que a gente citou bem aqui e esse n que a gente citou, eles são as derivadas parciais dessa f. Eu estou dizendo o seguinte, que a derivada parcial dessa f em relação a x, aqui é normal, é na ordem certa, tá? Com x é o x mesmo. Derivada parcial de f em relação a x, esse cara vai ser o valor de m, x à segunda mais y. E a derivada parcial de f em relação a y vai ser o meu valor de n, x menos 2y. Esse sempre será o seu objetivo. Percebeu que ela é exata? Então agora sim, eu posso descobrir uma função f igual a uma constante de tal maneira que a derivada parcial de f em relação a x é o m. E a derivada parcial de f em relação a y é o n. Esse cara aqui é o nosso objetivo. Professor, mas não vai ser complicado isso? Não. Isso a gente termina rapidola. Você vai fazer o seguinte, vai calcular, deixa eu colocar de azul aqui, vai calcular a primitiva, a esquerda e a direita, tanto em cima quanto aqui embaixo. E aí você faz na manha bem aqui, ó. A minha função f será o seguinte. Ei, eu queria que você lembrasse de um detalhe. Como esse cara bem aqui é uma derivada, a integral, a primitiva de uma derivada é o conteúdo. É por isso que eu afirmo que daqui vai sair a f. Então, bem aqui eu tenho a f direto. Do outro lado, é só fazer a sua integral. Agora, preste atenção. É em relação a x. A sua variável é x. Então, a integral de x à segunda é normal. Bem aqui é x elevado à terceira. Coloque aí x à terceira dividido por 3. Muita gente buga bem aqui. Na hora de fazer a primitiva de y. Ei, você está fazendo aqui essa integral em relação a x. Esse y ele não é uma variável, ele é número. Então, você pode pensar, para facilitar a sua vida, que tem um número 1 aqui subtendido. Então, a integral desse cara em relação a x, esse meu y sai, teorema de Namarra, e você só faz a integral de 1 em relação a x, vai ser o próprio x. Aí você coloca aqui ao lado mais uma constante. E a constante que a gente entende bem aqui não é obrigatoriamente um número. Como isso aqui é uma integral parcial, estou fazendo em relação a x, qualquer coisa que não é x, que poderia depender, por exemplo, de y, seria a minha constante. Então, a gente coloca uma constante aí entre parênteses, que poderia ser uma função de y, essa constante. Show de bola? Mesmo esquema aqui embaixo. Deixa eu trocar a cor, vamos fazer de verde aqui, ó. Como é que eu faço isso aqui? Preste atenção. A integral de uma derivada, aqui é uma derivada. A integral da derivada é o conteúdo. Esse cara aí vai ser a f. Você coloca a f no lugar bem aqui. Lembra que isso aqui eu estou fazendo em relação a y. Integral em relação a y. De x. Ah, professor, o que é que eu faço? X, assim, não faça isso. Bem, aqui tem um subtendido. O x sai, teorema de Namarra, tira o x Namarra. E a integral de 1 é apenas y. A integral aqui de 2y, o 2 sai, aí fica y a segunda sobre 2. Aí você corta esse 2 com esse 2. Fica y a segunda. Mais uma constante que poderia depender aqui de x. Qual é a minha resposta? Acabou. Resposta. A sua função é assim.
sua função, você coloca aí, será. Sabe o que você faz? Você pega todo mundo que apareceu aqui, todo mundo que apareceu aqui, sem precisar repetir se tiver elementos iguais. Só pegue uma vez. Então, seu resultado bem aqui será x à terceira, você coloca aí, ó, dividido por 3, mais xy. Ah, professor, e esse yx? E, por favor, não faça isso. Está deixando o inimigo agir? Y vezes x ou xy é o mesmo. Esse cara é o mesmo desse aqui, ó. Esse cara é igual a esse. Só pega uma vez quando você tiver iguais. Cuidado. Menos y elevado aí à segunda igual a uma constante. Essa é a nossa resposta e está aqui a sua solução. Eu só queria, antes que você saia daí, você entenda um detalhe. Alguém perguntaria assim, professor, cadê esse CY, professor? Cadê o CY? O CY seria esse cara bem aqui, ó. CY, ó, é o que não tem aqui. O que não tem nessa F aqui na primeira linha é o meu CY. Esse cara bem aqui, ó. Deixa eu marcar para você. Esse cara seria o CY. Só para você entender, quando a gente coloca uma constante ali, é alguma coisa que não depende da de x. No caso, essa constante aqui na primeira linha seria isso. Tá bom? Aqui nessa última linha, o que é um cx? Alguém que depende só de x. Seria essa primeira parcela. Só para você entender por que eu chego aqui e resolvo bem fácil. Eu pego todo mundo que está na primeira e na segunda sem precisar repetir. Tá bom? Você pode contar em outros livros aí, eles vão fazer isso aqui mais complicado, mas o meu método aqui é mais fácil para você compreender. Dá uma olhada aí em outras soluções, vai dizer assim, por quê? Não há nem necessidade, a gente chega bem aqui, chega aqui, a gente consegue terminar isso só no olhômetro bem aqui. Um outro detalhe especial que eu quero te contar é, só erra quem quiser uma equação diferencial exata. Como assim? Cheguei aqui no final, eu posso testar. Será que eu acertei? Porque você sabe que seu objetivo é uma f, que a derivada dessa f em relação a x vai ser o m. Olha lá, se você derivar essa função aqui em relação a x, venha cá. Derivada de x à terceira dividido por 3 em relação a x, 3 vai para frente e diminui uma unidade. Vai ser x à segunda, que corta 3 com 3. Derivada de x em relação a x é 1. Uma vez y é y, está bem aqui. Derivada de y à segunda em relação a x é 0. Opa, bateu. Ah, professor, eu posso testar. Derivando em relação a x vai ter que ser o m. Derivar em relação a y vai ter que ser o n? Sim. E aí você só erra se quiser. Show de bola? Agora você vai fazer o seguinte. Eu vou anotar aqui uma próxima questão que vai ter na próxima aula. Você acessa aqui o link aqui acima. Vamos colocar uma questão aqui da próxima aula. Eu deixei anotado aqui. Qual vai ser a anotação, a questão da próxima aula? Será essa aqui, ó. Anote aí, 3x mais 2y dx. Aí você coloca mais 2x mais y na segunda dy igual a 0. Dever de casa, você vai tentar resolver agora essa equação aqui diferencial. 3x mais 2y dx mais 2x mais y na segunda dy igual a 0. Te espero até a próxima. Rapidola! Fala, Rapidola! Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, o seu joinha parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.